Estamos escutando bem aí, gente? Boa noite. Boa noite. Gente, boa noite. Oi? Ninguém está escutando. Boa noite. Tudo bem, gente? Pessoal, tá tudo bem aí? Estamos escutando? Boa noite. Beleza. Vamos começar a aula então, gente? Camila, pode falar. Levantou a mão aí já. Camila, tem alguma dúvida? Bom, vamos começar então. Gente, boa noite primeiramente. A aula hoje é super rápida, tranquila, uma aula mais prática para a gente começar a já a sentir um pouco a clínica, né? Primeiramente, eu vou compartilhar a tela com vocês da ficha clínica que eu mandei para a Emily, para a gente conseguir fazer a nossa clínica de cirurgia, tá? Bom, vocês estão vendo aí a ficha? Estão? Sim. Deixa eu só colocar aqui. Estão vendo? Sim. Beleza, gente, é o seguinte, ó. Como vocês são turma pequena, vocês vão fazer duplas, né? Vocês vão fazer, que nem o semestre passado, a gente vai separar um pouquinho para ter mais rotatividade para vocês terem mais cirurgias para estar fazendo, mais atendimentos. Então, eu coloquei 3 nomes aqui, caso volte excepcionalmente, falta de paciente, problemas com pandemia de novo, a gente nunca sabe, né? Então, eu coloquei aqui 3 nomes, mas na verdade, vocês vão trabalhar em 2 nomes. O box vocês vão ter, já sabem, né? O box é do começo ao fim da faculdade de vocês, sempre o número do box aqui de vocês e o planejamento cirúrgico. Além daquela ficha de vocês que vocês já têm, aquela ficha da anamnese que vocês vão ter que fazer no paciente, para a cirurgia, para essa disciplina de cirurgia, vocês vão estar fazendo um planejamento. Esse planejamento cirúrgico, ele tem que passar pelas minhas mãos, que vou ser o professor de vocês nessa disciplina, e aí, juntamente com todos os exames complementares que vocês forem pedir, eu faço a aprovação ou não, dependendo do que vocês forem planejar. Então é bem simples, bem tranquila, porém exige um pouquinho de teoria para estar fazendo isso. É que eu vou fazer na aula, que eu vou falar na aula de hoje sobre alguns procedimentos que vocês vão executar lá na clínica, porém vai ter que ser relatado antes. Por exemplo, o dente, né, que vai ser a cirurgia, o foco desse planejamento, data da cirurgia, qual que é o dia que vocês vão pretender fazer essa cirurgia, o operador, quem que vai executar, porque aqui em cima vai estar o nome dos alunos. Logicamente, se colocar aqui o operador, eu sei que os outros vão auxiliar. Então, aqui vai ser o nome de quem vai executar a cirurgia. Medicação pré-anestésica. Se vai precisar de uma medicação para desinflamar o tecido, se vai pegar alguma medicação profilática de antibiótico terapia, isso aí a gente pode discutir para casos maiores, casos que têm risco de inflamação, e a gente pode, ou até infecção. Então a gente pode estar passando uma medicação pré-cirúrgica. Antisepsia, nem preciso falar para vocês que é obrigatório, lembre-se disso, né? O extra e o intraoral, sempre 2% de Clorex extraoral e 0,12 para intraoral. Sempre vocês vão fazer essa antisepsia, não esqueçam. Técnica anestésica, aí sim, é o tipo de anestesia que vocês vão usar. Infiltrativa, pode ser infiltrativa local, ou pitérigo-mandibular, ok? Qual que é o tipo de anestesia? Vocês já tiveram comigo, aliás, vocês vão ter uma revisão na aula que vem sobre isso também. Vocês já tiveram, mas eu vou fazer uma revisão mais específica. Bloqueio, regional, qual tipo de bloqueio que vocês querem promover nesse paciente e qual nervo que vocês querem atingir. Isso vai ser relatado na técnica anestésica, tá? Então, o tipo de anestesia, né? E qual região que vai ser de bloqueio. Citando o nervo, logicamente. O anestésico, aí sim, já entra a especificidade do caso. São cirurgias maiores, menores, é um molar, é um pré-molar, é um canino, é um central.
aí vocês vão decidir, dependendo do risco hemorrágico, dependendo do campo operatório mais limpo ou menos limpo, vocês vão estar escolhendo junto comigo o anestésico. Professor, eu posso falar sobre sal anestésico, mas eu não sei ainda. A aula da semana que vem vai ser uma aula um pouquinho mais extensa, porque eu vou prolongar a parte de anestésico e falar alguma coisa de farmacologia com vocês também. Mas é muito direcionado, gente. Eu não vou ficar enchendo linguiça com vocês. É direto ao ponto. É tal cirurgia, tal anestésico. Tal cirurgia, tal farmacologia. Então, é assim, é uma receitinha de bolo, vocês depois vão ampliar isso para as outras disciplinas, mas para a cirurgia a gente vai seguir essa normatização para a gente não perder um pouco tempo com perguntando, por exemplo, perguntando ao professor, qual medicação a gente vai passar? Então, tem o caso, vocês já sabem, receitinha de bolo, taca ali. Então, acabou. Não tem aquele meio de campo perguntando, perdendo tempo. Aí vem o descritivo cirúrgico. O campo do descritivo cirúrgico é um pouquinho maior. Dá para ver que tem bastante item para vocês colocarem. Desde a posição de campos estéreis até os cuidados clínicos gerais, vocês têm que colocar. Normalmente se coloca aí de 13, 14 até 18 itens descritivos da cirurgia. O que tem que falar? O passo a passo. Professor, então vai ficar repetitivo, vai ter que ser repetitivo. Por quê? Porque nesse modus operandi eu sei o que vocês podem ter errado numa cirurgia caso dê algum problema. Tudo que vocês colocarem aqui tem que seguir. Não dá para chegar na hora da cirurgia e falar, professor, eu mudei. Então, vamos adiar a cirurgia e vamos fazer um outro planejamento. Claro que isso não vai acontecer porque a gente vai fazer um planejamento prévio. Então, nesse planejamento prévio, a gente vai fazer uma previsão do que pode acontecer caso aconteça. Então, plano A, B, C, D, E vai ter tudo no planejamento, mas não na hora da cirurgia. Tá? O plano A que vai ser executado na cirurgia. Plano B a gente nem vai admitir. Então, o que acontece? Professor, caiu o fórceps da minha dupla no chão. O que eu faço? A sua dupla, você vai emprestar o seu. Então, a dupla, no dia da cirurgia, tem que estar com todo o material estéreo. Tanto de quem vai operar, como do auxiliar. Tá? Isso é fato, né? Vocês sabem disso. Quem vai operar precisa ter o mesmo equipamento, o mesmo instrumental de quem está auxiliando. Né? Então, isso é uma coisa que é uma norma que a gente vai ter que impor para vocês. Porque acidentes acontecem por falta ainda de um pouco de coordenação de alguns instrumentais. Normal, vocês estão em fase de aprendizado, isso é tranquilo, a gente não vai punir vocês por conta disso, mas tem um adendo. Vocês têm que trazer material totalmente estéreo da dupla, tá? Não pode, então, trazer só um jogo, tem que trazer os dois. Ah, professor, e se tiver duas cirurgias? Olha, sendo francamente com vocês aqui, vamos torcer muito para ter uma, né? Então, duas seria o mundo ideal. Mas a gente sabe que o pessoal ainda está começando a conhecer a faculdade, a universidade, vai começar a abrir as portas para a comunidade. Então, vai começar a vir, né? Vai começar a vir os pacientes para a gente atender. Tanto é que vocês vão fazer triagem já no dia 29. Não esqueçam disso, né? De levar o material de triagem, não é para levar o material de cirurgia ainda. Lembre-se disso, material de cirurgia só mesmo para cirurgia. Na triagem só vai levar o espelhinho, a pinça, o explorador, no máximo ali é o que precisa. Não precisa mais disso daí, mais do que isso não. Quantos jogos, professora? Pode levar uns 2 jogos, porque é um do operador, o outro que vai auxiliar. Se chegar outro paciente, a gente tria outro paciente. Eu já pedi paciente para o professor Eduardo, eu já pedi, pelos cálculos que eu tenho, a gente tem aí 3 duplas, né? 2, 4, 6, 8. Vai dar 4 duplas, vai dar mais ou menos, né? A gente vai colocar aí 2, 4, 6, 8. Vamos colocar aí em torno de 5, 6, 7 pacientes, que a gente vai triar. Já sempre pede a mais, porque sempre vai ter alguém que vai faltar, né? Dos pacientes, isso é fato. Então, a gente pede a mais, se chegar lá, a gente tria. Ah, professor, como é que vai fazer? Porque às vezes o paciente vem para fazer uma extração, vem para fazer um procedimento. Caso ele tenha restaurações para fazer, caso ele tenha clínica geral, vocês também estão podendo fazer nessa clínica, tá? Caso vocês queiram, professor, eu quero fazer dentística.
eu quero fazer periodontia nesse paciente. Pode fazer também, tá? Mas o foco vai ser cirurgia, tá? O foco é esse. Como é uma clínica integrada, a disciplina chama Clínica Integrada de Assistência Odontológica, a gente não vai poder negar o tratamento também clínico. Vai ter que ser oferecido também no pacote, tá? Então, vocês podem oferecer para o paciente. E aí não vai precisar, logicamente, essa ficha de planejamento cirúrgico, né? Tem nada a ver aí com clínica geral. Passado toda essa parte do passo a passo cirúrgico, vocês vão para a sutura, qual tipo de fio vocês usaram, o tamanho do fio, se é 3 zeros, se é 4 zeros, se é 6 zeros, vocês vão colocar, e o tipo. Ah, é nylon, é seda, é catgut, é vicril, vocês vão colocar isso nas suturas. Medicação pós-cirúrgica, vão colocar citando e também como vocês instruíram o paciente a tomar. De 8 em 8, de 12 em 12, de 6 em 6 e quantos dias também. Não é para escrever amoxicilina, via oral, 500 mg. Não quero isso. Eu quero que vocês coloquem a medicação, a posologia, quanto tempo vocês deram e por quanto tempo. Só isso, tá? Mais nada. E a dosagem, né, do medicamento. Amoxicilina, 500 miligramas. Isso aí eu preciso que vocês coloquem também para saber se vocês para saber como o paciente tomou isso, tá? Então tudo isso vai ser relatado na medicação pós-cirúrgica. Os cuidados pós-operatórios é tudo que você for falar para o fulano não fazer, né? Ou fazer. Como, por exemplo, não sair da faculdade e andar de bicicleta, correr uma maratona de 50 quilômetros. Vocês vão falar para ele ficar em casa, bonitinho, assistindo Netflix, assistindo La Casa de Papel, que abriu agora, e aí vocês vão falar para ele, vocês ficam quietinho em casa, tomando sorvetinho, gelatina, mousse, pelo menos de 2 a 3 dias com essa dieta um pouco mais fria, pastosa, líquida, tá? Sempre você sabe que os cuidados a gente vai dar para eles lá na clínica, mas eles não cumprem. Claro que eles vão assinar uma ficha, né? Dizendo que vocês falaram tudo isso e toda a medicação que a gente for dar, toda a medicação e todo cuidado que a gente for dar também, são 3 vias, tá? Sempre 3 vias. 2 vão para o paciente e uma fica dentro da pasta do paciente com a assinatura dele, tá? No verso, não é para fazer a assinatura na frente. Atrás da receita, a gente pede para o paciente assinar, tá? E guardem, porque, pasmem vocês, eles falam que vocês não passam a medicação. Aí chega lá na recepção, a gente mostra para eles, olha, o aluno passou sim, tá? Então acontece muito disso. Vamos passar a medicação e cuidados pós-cirúrgicos. Os cuidados pós-operatórios, até acho legal como proposta. Eu tenho um pronto, no meu consultório eu uso bastante, que é os cuidados já impressos, tá? E aí, quem quiser trazer também, eu posso até dar como sugestão para a Emily, para a Luísa mandar no grupo da gente lá, de representantes, para a gente ter mais ou menos o norte. Quem quiser melhorar um pouco, pode melhorar. E ela é destacável, gente. Por que é destacável? O paciente assina como se fosse um canhoto, tá? Embaixo da folha. E ele assina a folha dele também. Assina o canhoto e a folha dele. Com a mesma assinatura. Para vocês compararem para ele não mudar a assinatura. E esse canhoto, vocês podem guardar dentro da pasta. Com a data e com os cuidados que foram dados para eles, tá? Então, é uma forma também da gente justificar que ele recebeu a ficha do pós-cirúrgico, tá? E nessa ficha do pós-cirúrgico tem um item lá que eu coloco em evidência, que é a medicação. Eles têm que tomar, é obrigatório tomar medicação, e eles assinam isso. Caso eles assinarem isso, e caso eles não tomarem, a responsabilidade é deles, não é nossa. Se o fulano não conseguiu pegar a medicação lá no postinho, a gente não tem culpa, tá, gente? Vocês também não têm culpa. Existem postos aí que eu sei que não funciona de final de semana, a gente sabe disso, mas como vocês vão vocês vão fazer um planejamento, vocês vão ser alunos do professor Círio, vocês vão fazer o quê? Vão passar a medicação antes, para eles não correrem um risco de chegar no final de semana e não ter a medicação. Então, vocês entenderam bem? A clínica de cirurgia vai funcionar de sexta,
As UBSs, as UPAs, não funcionam de final de semana. Algumas, né? São muito poucas que funcionam. Então, para o paciente não correr o risco de não tomar medicação na sexta-feira, fazer a cirurgia na sexta e no sábado não tomar, que eu sei que eles vão trocar receita para pegar no posto, vocês vão passar no pré, tá? Lá no dia que a gente for pedir a documentação, que ele chegar com a radiografia e a gente vai fazer o planejamento, esse é o momento de a gente passar a medicação do pré e do pós. Tá? A gente vai passar as duas. Por quê? Se precisar do pré, a gente passa do pré e do pós, a gente passa do pós. Para ele não dar uma de João sem braço e falar que não conseguiu a medicação porque é final de semana. Vocês entenderam essa parte, gente? Todo mundo entendeu essa parte da medicação, do preenchimento da ficha? Pessoal que entrou atrasado aí, vocês entenderam também? Gente, vocês estão me escutando? Gente. Pessoal. Caio, Camila, Emily, Luísa, Pamela, vocês escutaram? Professor, eu tô no ônibus. Ah, tá, beleza. Escutei. Luísa, você escutou? Você que é a representante do sexto? Luísa, acho que não tá escutando. Emily, representante do sétimo, você escutou, né? Emily, Caio. O pessoal não tá na aula, né? Bom, tá dado o recado, né, gente? Então, quem tá na aula aqui é testemunha, que eu já falei tudo da ficha clínica. Depois, não errem. Planejamento errado inviabiliza a cirurgia. Se essa ficha aqui não tiver correta, vocês zeram na clínica. Vocês entenderam? Vocês não fazem a cirurgia. Zera na clínica. Isso reprova aluno, gente. Clínica vai valer mais pontos esse semestre. Zera a clínica, tá? Cirurgia é coisa séria, não dá pra gente brincar, tá? Então, errou o planejamento? Professor, errei meu planejamento. A gente conserta, faz um novo, e aí eu aprovo a cirurgia, tá? Os conhecimentos de vocês de cirurgia são essas aulas de hoje. A McKellar está dando uma pincelada com vocês também, está preparando vocês para entrar tudo no mesmo ritmo, o sexto e o sétimo, né? E aí depois vocês caminham. A gente vai começar a soltar um pouco mais. Sétimo semestre, faltando um ano e meio para se formar, a gente vai soltar vocês mais, tá? Vocês já estão começando a andar com as próprias pernas. Então, o professor de vocês vai começar a soltar mais, tá? Esse semestre, principalmente o sétimo, vamos soltar um pouco mais vocês. Então, vocês vão ter mais autonomia. Tá bom, gente? Tô preocupado com isso aí, porque o pessoal não tá falando nada aqui. Tudo bem? Pamela, Emily, tudo bem mesmo, meninas? Ok. Então, tá bom. Vamos continuar. Então, voltando à aula de hoje, a gente vai falar sobre manobras, tá? Esse aqui é o tema principal. Aliás, desculpa, secundário, o principal são manobras. A gente chama de MCF, né? Manobras cirúrgicas fundamentais. Nada mais é do que uma recordação do que a gente falou até agora. Tá? Vocês vão ter mais ou menos conhecimento já apropriado para começar a montar a mesa cirúrgica de vocês. Tudo que eu vou falar para vocês aqui não é novidade. Pelo contrário, vocês estão cansados de saber. A aula vai até parecer que é a mesma, mas não é, bem diferente. Porém, gente, eu tenho que reforçar, porque chega na hora da cirurgia, o pessoal esquece tudo. É nesse momento que vocês começam a fazer a cirurgia. Se põe já na clínica de cirurgia, a responsabilidade de vocês é enorme. Claro que a gente vai estar do lado, o professor vai estar lá, e o planejamento vai estar executado, bem executado, tá? Então, fiquem tranquilos quanto a isso também. Bom, vamos lá, gente. Bom, nem vou perder tempo nessa parte, porque vocês conhecem todas as fases de uma cirurgia de core salteado, desde o quarto semestre, eu bato na mesma tecla, diérese, exérese, síntese, hemostasia, e agora vai entrar orientação e reparação tecidual. Isso agora vai ser um fator novo para vocês, dentro de tudo aquilo que a gente falou. Por quê? Porque isso se fala muito atualmente. Não se fala muito em cicatrização,
se fala em reparação. A gente quer o quê? Que cicatrize ou repare? Todo cirurgião quer que repare, tá? O mínimo que a gente tem que conquistar é a cicatrização. Mas, se chegar numa reparação, fantástico. Isso se fala muito, tá? Antigamente falava, o paciente vai cicatrizar por si só. Não. A gente vai, às vezes, tem que dar indícios para que essa cicatrização vire uma reparação. A gente vai ter que fazer manobras um pouco maiores para que isso vire uma reparação, tá bom? Não é aí a parte do organismo. É isso que eu quero também dizer para vocês. A reparação vai depender muito da gente, da ação cirúrgica, tá? Então, naquela parte inicial que vocês vão fazer da ficha clínica, exatamente essa parte aqui, ó, da técnica cirúrgica, isso aqui vocês vão começar a descrever aqui. Qual tipo de incisão vocês estão escolhendo fazer? Professor, eu não sei o nome, já falei vários nomes para vocês. Nilma modificado, hoje eu vou implementar mais algumas para vocês escolherem no dia da cirurgia. Aí, como item primário, né, como vocês estão fazendo passo a passo, vocês vão ter que abrir. Anestesiou, vão colocar lá. Vou fazer uma incisão, professor. Aí vocês vão colocar o tipo de incisão. Aqui no caso é uma Nilma, né? Vão divulsionar. Com o que eu vou divulsionar? Vocês vão fazer com coleta de Molt? Vocês vão fazer com sindesmótomo? Vocês vão fazer com afastador? Ok, vocês vão escolher. E vão colocar lá no planejamento. Aí a incisão é feita, vocês sabem disso, com a gente vai fazer muito com o nosso bisturi, tá? Junto com a lâmina número 15 ou 15C, ou hoje em dia tem os bisturis que são esses descartáveis, estéreis já. Quem quiser usar é muito bom, eu aconselho vocês até usarem. Tem uns agora que tem a proteção, que você tira a proteçãozinha e ele trava, muito bom também. Quem quiser usar, isso aí é barato, compra uma caixa com 20, também está podendo usar, tá lá na clínica. E é uma forma também de vocês economizarem até na compra de um cabo de bisturi, que aí vocês podem gastar em outras coisas. A incisão também pode ser feita com algumas tesouras, tá? Para quem quiser. E a pinça de secação. Para fazer uma incisão, você tem que descolar esse tecido da região onde você está fazendo a incisão. Claro que para auxiliar, você tem que fixar o tecido, né? Segurar. E aí vocês usam aquelas pincinhas de dente de rato, que a gente já trabalhou, ou também uma serrilhada de ponta, uma dentada, tá? A gente pode usar também uma pinça dentada, que ela tem as serrilhas, microserrilhas, que é essa daqui, tá? As microserrilhas, que essas pinças a gente usa muito para fazer também o auxílio de incisão. Para quem não conhece ainda, sei que vocês já sabem, mas para recordar, sempre a gente vai colocar a lâmina com auxílio de um instrumental, nunca com o dedo, nunca com a mão, porque isso aqui corta, essas bordas aqui da lâmina são cortantes, tá? Aí vocês podem pegar uma dietrich, né, que é a serrilhada, aqui está mostrando uma dietrich, que é uma pinça um pouquinho mais robusta, que ela aguenta isso, e vocês puxem a lâmina, que ela vai conseguir fazer essa força para vocês encaixarem no cabo de bisturi. E aí, nem preciso falar da posição que vocês estão cansados de saber, caneta ou arco de violino, caso precise. Opa. E a desmontagem, gente, a desmontagem é simples. Vocês colocaram para cá, trouxeram a lâmina. Só levanta um pouquinho a parte de trás da lâmina e empurra, ela sai. Não é para fazer isso em sentido do coleguinha, gente. Sempre faz sentido chão. Porque se escapar, vai no olho do colega, vai no olho do paciente. Então, o paciente saiu, vocês põem para baixo, se cair, cai no chão. E aí não tem problema nenhum. Aí são as diferentes lâminas, também já falei com vocês sobre isso. Bom, retalhos. Só para recordar também, porque você já sabe alguma coisa da diérese, a gente vai para a parte mais importante já. Mas uma parte importante aqui da diérese é sempre manter a base do retalho sempre maior que a parte inicial do retalho. Então, se está aqui no dente, gente, vocês vão abrir a relaxante sempre para a parte do dente do vizinho, sempre. Vamos fazer a incisão pro dente vizinho. Não reto, não é para fazer aqui. Sempre para o dente vizinho as relaxantes. Tá? Aí vai abrir, agora a gente vai ter algumas novas
incisões para vocês, para a gente discutir aqui, tá? Aqui a gente tem uma incisão que é em cima, tá? Não começa na papila. Outra incisão semilunar também, outro tipo de incisão que a gente vai falar daqui a pouco. Já começa a entrar novidade para vocês aí, tá? Porque aí já é uma parte mais cirúrgica. Vamos falar dessas cirurgias, dessas incisões. Como vai fazer isso? Sempre, sempre, gente, vai ter que apoiar. Claro que aqui é um método meio grosseiro, mas a incisão da gente, a gente vai ter que encontrar pontos firmes, ou seja, encontrar o osso. Lá na língua de boi que vocês fizeram, ou na quarta-feira que vocês estavam fazendo também lá com a professora Maqueller, vocês não tinham osso, né? Vocês tinham peito de frango. Eu acho que só tinha um aluno lá que estava com um franguinho que tinha um osso, mas a incisão sempre vai apoiar no osso. E aí vocês começam a fazer o tracejado. Esse tracejado exatamente é uma prévia, tá? Alguns ótimos cirurgiões que eu conheço riscam antes para depois fazer a incisão. Essas canetas são vendidas em centros cirúrgicos, em casas cirúrgicas, são canetinhas de marcação estéreis. A gente marca onde vai fazer a incisão e depois vai em cima com a lâmina do bisturi e faz a incisão. É muito legal didaticamente vocês fazerem isso, porque vocês mostram para mim antes, e aí a gente faz naquele caminho que vocês tracejaram a linha da incisão. A incisão propriamente dita e a finalização dela. Na boca, gente, olha só que interessante. Esse aqui é um bisturi descartável, tá? Sempre, ó, a gente não vai conseguir, como tá aqui na foto, ó, apoiar o dedo como tá aqui, né? Essa posição aqui de um dedo e o outro fazendo a incisão não é a mais aconselhável para a boca. Tá? Aqui é uma demonstração para vocês saberem mais ou menos a inclinação do bisturi. Por quê? Porque vocês vão passar o bisturi por cima do dedo de vocês. A boca é muito pequena. Aqui pode ser uma parte grande do corpo, né? Mas a boca é pequena. Não dá para a gente pôr os dois dedos e fazer a incisão, e mesmo porque a gente pode ter um risco de se cortar. Então a gente apoia com aspirador, apoia com afastador. O auxiliar também pode afastar para a gente fazer, para executar a incisão, tá? Então notem, vocês que no começo da incisão a lâmina não estava totalmente ali afundada. Por quê? Porque ainda estava achando alguma superfície mais dura, que é o osso. E aí depois ele executou o restante da incisão. Esse é o jeito mais fácil. Se vocês, por acaso, começarem a incisão e não tiver tecido duro, porque vocês estão na região errada. Vocês podem até lesionar nervos, tá? E até músculos. Então, chama o professor está errado. Eu peguei aqui uma região muito mole, pode ser tecido mole envolvido. Aí, se for tecido mole, se tiver essa questão, vocês parem, levanta a mão, chama o professor, que o professor vai até vocês para auxiliar vocês numa melhor tomada de decisão para incisão, tá bom? Aqui, alguns tipos de incisão que eu vou comentar com vocês também, que a gente pode fazer sem envolvimento de papila, tá? Incisões, aqui você já conhece, né? A Nilma modificada, com duas relaxantes, e esse tipo de incisão que é a Bramante e Berbet, que foram os dois que inventaram. Por quê? Em vez de a gente abrir, que nem está aqui nessa foto aqui, nesse desenho, desde o começo da papila, a gente pode localizar exatamente onde está a exposição, o problema, e abrir, sem envolver papilas. Isso é aconselhável muito para regiões estéticas, tá? E aí a gente consegue fazer com uma cicatrização muito melhor. Na verdade, a gente está buscando, com esse tipo de variação, uma reparação. Então, por isso que a reparação depende da gente, numa boa escolha da incisão. A cicatrização, ok, vai acontecer, professor, vai. Na grande maioria, 99% das cirurgias que vocês forem fazer, vocês vão achar cicatrização, vai ocorrer. Deus é bom, Deus é dentista. Então, vai ocorrer essa cicatrização. Porém, se você é um cirurgião um pouco melhor, tem uma habilidade um pouquinho melhor, vocês vão buscar a reparação. Para isso, precisa de uma técnica um pouquinho mais refinada. Mas precisa de mais estudos, né? Você precisa de mais habilidade para chegar a fazer uma incisão desse jeito.
Outra coisa, aqui não precisa só de técnica, precisa de exames complementares adequados. No caso, provavelmente essa raiz central teve um problema e aí foi pedindo uma tomografia para você saber exatamente a localização para você fazer uma abertura dessa. Não dá para a gente fazer uma incisão dessa sem saber a altura que vai fazer a incisão. Tá? Podia estar a raiz aqui embaixo, mas não, foi pedida a tomografia e é mensurado o tamanho da raiz. Vocês pedem com o tamanho da raiz, né? Aí tem outros tipos de incisões, que a gente já conhece algumas, né? A Newman tradicional, para sisos, né? Que a gente faz. Aqui é uma retilínea, que a gente também fez, vocês também já sabem. E aí a interpapilar também, que a gente aconselha muito fazer também. Tira todas as papilas, né? E faz ali o nosso relaxante, abrindo. Para que serve isso, gente? Para que serve fazer uma relaxante? Por que a gente toca muito nesse assunto com vocês? Porque relaxante, gente, a gente quer reparar o tecido. A gente quer que esse paciente tenha uma boa reparação tecidual. Então, para não acabar, para não destruir com esse tecido que está aqui do lado, você repuxando, a gente abre ele já. A gente facilita. Você vai ter maior amplitude, mais visualização da cirurgia. Por isso que a gente abre, tá? E aí a gente vai ter a sutura bem feitinha, né? Aqui o quadro inicial e o quadro final, tá? Esse paciente, no caso, é um paciente meu. A gente tem essa facilidade no final da cirurgia bem legal. O paciente volta para fazer o pós-operatório com 3, 4 dias. Vocês removem essa sutura, a gengiva está perfeita, muito bonita. Tá? No caso aqui foi um dente incluso, que a gente foi tirar aqui, era um supranumerário, tá? Que tinha aqui nessa região. E aí a gente fez a recolocação do tecido na posição. Outro tipo de incisão que a gente faz também, região posterior, a Newman tradicional, porém, a gente vai expor com maior amplitude envolvendo o dente. Tá, professor? Então, a Newman pode também ser baseado em dente? Pode. Você pode justamente começar na papila e terminar lá para cima, tá? Começa aqui e termina lá. Pode. Muita gente gosta de fazer no meio da papila, tá? Também. Mas quando você faz aqui, na região de dente, na hora que você coloca o tecido no osso de novo, é mais fácil de fazer a cicatrização, a sutura. Olha que legal. Eu não destruí a papila, ó. A papila tá bonita aqui, tá? Ela vai entrar aqui no meio. E eu vim com a sutura lá de cima. E eu optei em regiões posteriores em fazer com Vicryl, tá? Porque é mais delicado, tá? Nesse caso aqui, a gente tinha também um corpo estranho que foi removido, tá? Agora, os tipos de situações que a gente pode ter, né? Os tipos de incisões vocês vão poder relatar. Newman, Newman modificado, tudo Newman. E tem mais algumas aqui no final. Aquela que eu falei para vocês, que é exatamente essa daqui, ó. Esse tipo de incisão aqui, ó. Esse tipo de incisão é a Novak. Novak Peter, tá? Que é esse tipo de incisão que a gente rodeia os dentes. É a Novak Peter. Essa aqui é a Newman e essa daqui é a gengival, tá? A Newman modificada é essa daqui, que são duas incisões, são duas relaxantes. Simples assim, é isso que vocês vão colocar no relatório do planejamento, tá? Mais algumas aí para vocês terem como referência. A retilínea reta, o Asmund, que a gente faz lá em cima, trapezoidal. Essa daqui é muito legal, muito bacana de ser feita. A semilunar, que é a Pertis, tá? E a Lobeck-Ochenbein. A Lobeck-Ochenbein, ela é uma variação da Wasmund, que ela é torneando, tá? Muitos periodontistas adoram fazer esse tipo de sutura. Por quê? Porque não repuxa, não vai ter problema de deiscência de gengiva. Mas pra gente, basicamente, a gente vai fazer as do slide anterior, que são essas daqui, tá? Newman modificado, no máximo que a gente pode ter é uma gengival. 3 a gente vai usar, só essas 3. Por curiosidade, como é uma aula de cirurgia de técnica, eu tenho que mostrar para vocês quais existem. Então, o Asmund, Lobeck-Ochenbein, Pertis e a retilínea, tá? Essas vocês
também precisam saber que existem, porque são cobrados, inclusive eu cobro de vocês em prova isso aqui. Bom, para divulsionar, a hora que você acabou a incisão, você vai divulsionar, você vai tirar esse tecido de cima do osso. Então, vocês podem usar as espátulas, tá? Que a gente vai ter a cureta Molt, tá? A gente vai ter os gengivótomos, vocês vão ter também os sindesmótomos, para fazer a divulsão. Então, nessa fase da divulsão, voltando lá para a nossa ficha, vai ter que estar nesse campo também, tá? Divulsão, professor, com o quê? Aí vocês vão colocar o instrumental, tá? Eu fiz a divulsão com cureta Molt, com sindesmótomo, com espátula de cera, que é aquela maiorzinha, pode ser feito também. Então, aí vocês vão ter que informar para mim o que é. Aí, professor, tem aqui uns afastadores. Existem uns afastadores, tá? Que também fazem divulsão, que afastam, tá? Então, vocês vão divulsionar. Outras tesouras que não tenham pontas, tá? Essa tesoura ponta romba, que é redondinha. Vocês fizeram isso aqui lá no dia da biópsia. Vocês entram dentro do tecido e abrem a tesoura lá dentro. Vocês podem usar também para divulsionar o tecido. Se por acaso for fazer, tem que falar também que foi feito com tesoura. Aí alguns instrumentais para vocês terem noção quais são e qual fase que vocês vão colocar eles, tá? Aí a gente tem a Molt, tem a cureta Molt, que ela é redondinha, tá? Tem a espátula de cera que está aqui embaixo, que não tá dando para ver muito bem aí, não sei se vocês estão conseguindo ver que é essa daqui, tá? Essa daqui também é uma Molt, uma Molt número 3. Essa aqui é uma Molt número 4. Então tem bastante espátula que dá para fazer aí o afastamento do retalho mucoperiosteal. Instrumentais secundários também para a gente estar colocando no nosso campo. O de preferência que eu coloquei na lista de material de vocês é o Minnesota e o Farabeuf. O reto, vocês podem ter? Pode, gente. Esse reto é muito usado para afastar a língua, auxilia bastante. O afastador MIDI eu até gosto, porém, para a gente que está começando a fazer cirurgia agora, ele é um pouquinho ofensivo, que ele pega essa parte dentada, às vezes vocês esquecem e pega no lábio e pode lesionar aquela lesão que eu falei para vocês de tecido mole. Então a gente tem que tomar cuidado quando for usar o MIDI. Mas o da lista de material de vocês é o Minnesota e o Farabeuf. Bom, aí vocês estão fazendo retalho ainda, está na divulsão, vocês estão na fase de descolamento do tecido, e aí vocês vão ter que fazer a manobra. Essa manobra é indicada, a gente vai entrar por dentro da gengiva, tá? Junto com o instrumental, junto com o seu dedo, olha, dá uma olhada no dedo. O dedo é o limitador. Vocês vão sentir onde está batendo o instrumental lá dentro, tá? Vocês vão fazer uma proteção para isso não abrir e entrar lá para cima. Então, vocês vão limitar a divulsão de vocês, o deslocamento do retalho. Então, vão entrar, tá, dentro do dente. Por que a gente tem que fazer esse rompimento dos ligamentos aqui, gente? Alguém sabe? Alguém sabe me dizer, arriscar aí, por que a gente tem que fazer isso? Hein, gente? Caio, Camila, Emily, Pamela. Eu não ouvi a pergunta. Por que a gente tem que fazer essa sindesmotomia no dente? Isso é em qualquer dente, gente, que vocês vão operar. Qualquer dente. Vocês vão fazer extração, tem que fazer a sindesmotomia. Alguém arrisca? O que segura o dente no osso? Gente. Ligamento? Isso, exatamente. A sindesmotomia vai romper o ligamento periodontal desse dente. Ou seja, para a gente fazer com que esse dente saia daí, a gente tem que minar ele. A gente vai ter que começar a facilitar as nossas manobras. Então, a primeira manobra, lá daquela fichinha de cirurgia que vocês vão colocar aqui, vai ser a sindesmotomia. Em volta do dente. Sindesmotomia ao redor do elemento dentário que vocês vão estar fazendo a extração. Sindesmotomia, então, se torna obrigatório para qualquer dente, até para raiz, só dentes que estão horizontais, que vocês não conseguem, que eles estão impactados. Aí, ok.
Mas dentes erupcionados, que é o que vocês vão fazer lá, e vocês já comecem a estudar bastante raiz residual, porque vai ter muito mais coroas destruídas do que o normal, vocês vão ter que fazer uma sindesmotomia, tá? Aí depois vocês vão fazer o afastamento, caso precise, do retalho. Se não, para na sindesmotomia e vão para os movimentos de extração. Tá? Aqui é um caso de sindesmotomia com deslocamento do retalho mucoperiosteal ou periostal, tanto faz. Pode escrever mucoperiosteal ou mucoperiostal, tanto faz. Tá? Aí vocês vão fazer o deslocamento do retalho, e isso tem que colocar também na ficha. Eu desloquei o retalho. Por quê? Porque se vocês colocam que não colocaram lá e olham na boca do paciente todo detonado o tecido, vocês ou comeram bola ou fizeram alguma coisa errada. Né? Então tem que colocar que vocês fizeram um deslocamento de retalho. Se foi acidentalmente, aí é outros 500. Mas, se tiver, tem que informar. Ok, gente? Sempre. Tesoura também faz a divulsão do tecido. Lembra-se essa aqui da nossa mucocele, né? O paciente teve esse problema, esse paciente aqui eu fiz faz o ano passado, uns 8 meses. O paciente se mordia todo. Eu entrei divulsionando e aí acabou. O tecido praticamente voltou ao normal. O paciente fez a sutura e foi para casa normal. Tá? Mais algumas manobras para vocês entenderem. Professor, eu posso fazer a sindesmotomia com a... Oi, que alguém me chamou? Não, acho que não, né? Eu posso fazer minha sindesmotomia com um bisturi? Não, é com sindesmótomo, tá? Sindesmótomo sempre. O bisturi, ele é muito afiado. E outra coisa, ele não oferece resistência. Vocês que estão começando a fazer cirurgia agora, às vezes fazem muita força, pode, além de destruir o tecido em cima, pode quebrar a lâmina lá dentro do tecido. Então a gente vai fazer com o sindesmótomo, tá? Beleza? Aí mais alguns exemplos de deslocamento do retalho, olha que bonitinho. A gente faz lá retilíneo, né, com a relaxante. Vem aqui, confirma, né? Você faz uma confirmação no tecido e aí desloca. Olha o auxílio, olha o sindesmótomo aqui, ó, bonitinho, deslocando o tecido. E aí se afasta. Aqui foi usado o afastador de MIDI, tá? E depois feito aqui a cirurgia que tinha que ser feita. E depois a sutura, tá? Então, simples assim. Tudo isso tem que ser detalhado para a gente naquela ficha. Mais um exemplo para vocês, aí já é um caso que não é meu, é de um colega nosso, que fez o quê? Periodontia, que ele tirou o tecido conjuntivo, né? Ele abriu, pegou o tecido conjuntivo e depois foi fechar. E aí adquiriu esse pedaço aqui para a gente colocar em algum outra parte da boca do paciente que está necessitando, tá? Então, é uma área de enxertia, de gengiva livre, tá? Então, foi tirada a gengiva livre, porque estava precisando o paciente de uma área receptora aí, e aí depois se fecha essa cirurgia, olha, e fica bem legal. Outro caso aqui que é bem interessante para vocês entenderem também, é uma confusão isso aqui, né? Não dá para nem entender direito, mas olha só aqui para vocês verem, aqui ó, os mentonianos, né? Região inferior, os 2 nervos mentonianos. E outra coisa, a colocação de implantes, né? Então, para o tecido não ficar enchendo a paciência do cirurgião, a gente faz uma sutura no tecido para ficar segurando lá atrás, tá? E essa sutura fica lá até acabar a cirurgia. Acabou, a gente sutura por cima do tecido aí da mandíbula, aliás, do tecido ósseo da mandíbula, para cicatrização. Então é só para auxiliar. Eu coloquei como curiosidade para vocês verem que quando a gente rebate o tecido mucoperiosteal, ele fica solto. Olha como fica o tecido. Totalmente solto. Tá? Então isso pode acontecer com vocês também lá na clínica, e aí precisar do auxílio de uma sutura para segurar o tecido. Bom, feito tudo isso, aí a gente vai começar, passado a diérese, a gente vai entrar na exérese, que é a remoção do dente. Aí vocês começam a gritar na clínica, começa a entrar desespero, o professor vem aqui do meu lado, eu não sei fazer, começa a chorar, e é essa hora
que o filho chora e a mãe não vê, né? Então aqui a gente separa os meninos, os homens dos meninos, né? As meninas das mulheres. É nessa hora que vocês crescem para odontologia. Então vocês começam a fazer cirurgia. E a sensação é inigualável, porque vocês começam a ver que tem poder sobre isso, começam a sentir que conseguem fazer, e aí vocês se encantam, vocês começam a pensar que vão fazer a cirurgia, traumatologia para especialização, mas sempre há uma pedra no caminho. Então, isso a gente ensina o beabá. As variações, vocês vão aprender na pós-graduação, no curso de especialização, mas o beabá lá na clínica a gente vai ensinar para vocês aqui, tá bom? Então não vai ter tantas pedras no caminho. Vai ter umas bolinhas no caminho, umas bolinhas de gude para escorregar, mas não pedras, tá bom, gente? Então fiquem tranquilos. Então, osteotomia é inerente à exérese, curetagem e avulsão. Tudo esses três aqui, vocês vão colocar na ficha, também nessa parte, nesse campo, na exérese. Então, professor, eu quero optar por fazer uma osteotomia. Beleza, fechou. Quero fazer uma curetagem também. Tem que fazer a curetagem, obrigatório. Fechou, coloca na exérese. E a avulsão é na exérese. Tá? Então, a única fase que tem mais recursos, vocês têm que tirar o dente. Tem que tirar aquele elemento ósseo, tem que tirar tem que afastar o osso do dente do paciente. Tudo isso é exérese. Vocês estão tirando elementos. Lembre-se dessa fase. Nem vou entrar em detalhes de conceitos, já sabem. Estão cansados de saber sobre isso, né? Beleza, gente? Então, conceito, né? A gente vai falar agora de osteotomia, tá? Sempre, 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 linha única. Quando a gente for optar dentro da exérese por eliminar o osso, a gente vai sempre pensar numa linha única, instrumentos cortantes com irrigação e visualização. Dá para fazer, então, corte de osso sem irrigação na seca, professor? Não, esquece. Tem que fazer corte ósseo com soro, tá? E aí, a gente tem algumas manobras que eram usadas antigamente. Por que o professor de vocês colocou aqui? Porque não existiam brocas e também não se acreditava muito em técnicas de osteotomia. As técnicas de osteotomia foram evoluindo depois que se implementou o uso de brocas, tá? Nas cirurgias de osteotomia, as multilaminadas, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Mas isso é usado ainda, cinzel e martelo. A gente usa, principalmente em lugares que a gente não tem um motorzinho, né? Não tem uma alta rotação. E a gente localiza o cinzel, vocês têm isso no material de vocês. Ó, eu pedi o cinzel e martelo, acho que a Pamela falou comigo no laboratório, professor, eu comprei o cinzel, e aí ela tinha um martelo também lá, e aí eu falei, olha, raramente vocês vão usar, mas é bom ter no material, porque numa dessas aí que vocês pifa a caneta, perde a broca, não trouxe a broca, ferrou tudo, a última alternativa do kit de vocês é o cinzel. Vamos fazer com cinzel. E aí tem que saber bater. Mas isso daí é uma outra história, tá? Mas tem que ter no instrumental de vocês, tá? Alguns dos que a gente pediu para vocês aí estão aí, tá? Nem vou me atentar muito a isso aqui, porque nem pedi esses daqui. Esses daqui é mais para vocês saberem quais tem. O Oschenbein periodontal, o Oschenbein XL, é tudo cinzéis, né? E aí a gente vai entrar assim no que a gente precisa, que é a osteotomia com broca. Normalmente é uma alta rotação, normalmente não, certeza que vocês vão fazer com alta rotação. Irrigada. Professor, eu posso colocar soro na garrafinha? Não só pode, como eu quero que vocês levem soro, tá? Pode colocar na garrafinha o soro. Troca aquela água lá que está 3 anos lá dentro, tira, joga fora, lava antes. Então pode lavar até com o próprio soro, põe um pouquinho de soro lá dentro, lava, e põe a garrafinha lá com o soro. Professor, não vai sair água lá? Não, vocês colocaram soro. Antes de começar a cirurgia, bate um pouquinho o pé lá na pedaleira para rodar no sistema o soro, para entrar no sistema, para sair aquela água antiga que estava lá. E na tríplice também. É muito legal, porque a tríplice também vocês podem usar, tá, o soro no sistema todo, né? Mas não é descartado o uso aqui da Luer,
Tem que levar uma Luer? Sempre tem que levar, gente. A Luer é para vocês colocarem o soro depois da cirurgia na região correta, tá? Por quê? Porque a tríplice sai com muita pressão e às vezes espirra, vocês não aplicam certo. Então a alta rotação é o que vai usar junto com a broca. Qual broca a gente vai usar? As que eu coloquei no material para vocês. Essas brocas multilaminadas, tá? As 702, 703, a Zecria, vocês vão usar. E eu acho que eu pedi mais uma lá, que eu não estou lembrando o nome. A Zecria, a 702, 703, acho que só, tá? Vocês vão usar lá na clínica da faculdade. As esféricas a gente não vai usar nesse semestre. Provavelmente na graduação a gente não vai usar esférica por enquanto. Que a esférica é mais para abrir seio, para fazer cirurgias um pouco maiores do que a que vocês vão fazer lá na clínica. Então, remoções múltiplas. E aí não vai precisar tanto de usar brocas esféricas. Mas as 702 e 3 a gente vai usar bastante. Osteotomia também a gente pode fazer com as limas, tá? Aliás, com os raspadores, tá? Que são os osteótomos. Esses osteótomos, que são um que tem até um cabo que tem uma parte que é uma lima e a outra parte que é dentada. A gente raspa em cima do osso, como tá aqui, ó. A gente raspa para tirar a ponta do osso, que às vezes fica tudo assim meio pontiagudo. A gente dá uma regularizada, tá? Pega desse jeito, né? Aqui no raspador, aqui em cima, tá mostrando. E aí depois a gente entra para raspar o osso. E também temos os alveolótomos, tá? Que são esses brinquedinhos que parecem fórceps. Esses alveolótomos, gente, tem alveolótomos muito bons. Esses são os mais simples, né? Mas tem aqueles que são biarticulados, que ele articula aqui no meio e na ponta e no meio. Fantástico. Para quem usa, quem vai fazer muita cirurgia, é aconselhável até comprar o biarticulado. Mas esse aqui quebra o galho. Esse é o que está na lista de vocês. Curetagem. Tudo ainda da Exeres, hein, gente? Curetagem. Acabou de fazer a cirurgia, tirou o elemento dental, lá dentro do alvéolo, vocês vão ter que curetar. Pega a cureta de Lucas, que é a cureta que eu coloquei lá no material de vocês, ela é como se fosse uma colher, a ponta dela. E vocês entram no alvéolo, irrigam primeiro, aspira e depois cureta, e depois irriga de novo. É abundante, gente, isso daí. A irrigação pode levar soro à vontade. Eu até gosto que vocês levem 2, 3 saquinhos de soro de 250 ml para cada cirurgia. Vai dar quase 1 litro de soro. Professor, você gosta de soro, hein? Gosto. Soro é vida. Então leva o soro para a cirurgia. De preferência, quem conseguir, soro gelado. Aí é mais melhor de bom, como fala no interior. Né? Então, por favor, se quiser levar soro gelado, vocês ganham até ponto extra, se conseguir. Então, por favor, levem para a cirurgia. E aí a gente entra na avulsão. Puxa, aí chegou a hora da extração, né, professor? Chegou. Então, alavancas, tá? Retas, bandeirinhas e também os fórceps. Todos eles vão usar na avulsão para tirar o dente. Todos. Tá? Todos eles a gente vai usar. Eu vou caminhar aqui rapidinho porque vai ter uma área específica sobre isso. Manobras aí a gente vai fazer com a síntese, aliás, manobra síntese, a gente vai fazer a sutura todinha do tecido. Isso daí vocês estão cansados de saber. Estavam treinando na clínica, no laboratório, eu já vi que vocês estão craque, vou passar até mais ou menos direto para entrar nessa fase da síntese que é principal. Gente, eu vi alguns de vocês lá, primeiro, não sabendo pegar na agulha, né? Primeiro, a agulha, a gente não pega pela ponta, porque ela quebra, a gente pega na barriga. A agulha a gente sempre vai pegar na barriga para não quebrar. Tá? Eu vi muitos de vocês lá. Deixa eu ver se o pessoal tá na sala aí. Então, hoje o pessoal tá tudo no sextou hoje, hein? Todo mundo foi pra praia. Feriado, né? Então, a turma pega pela ponta, quebra o fio de sutura. E, se quebrar a agulha, quebra dentro do tecido. E aí chama o professor. Professor, quebrei minha agulha dentro da gengiva do paciente. E agora? Eu falei, e agora? Agora vai fazer uma radiografia, vai ver onde está essa agulha para a gente tirar essa agulha daí. Então, para não acontecer isso, pega na barriguinha, tá? Aqui mais alguns exemplos de porta-agulha que vocês podem ter. Não aconselho a comprar isso, que é muito caro. O material de vocês eu coloquei Maio Elgar,
que é um dos melhores porta-agulhas para quem está iniciando, e eu uso até hoje, um dos melhores que tem aí no mercado. E esse aqui, que é usado na ortodontia, que até a gente nem usa muito, que é essa pinça Addison aí, que é uma pinça um pouco diferente. Eu não gosto muito para cirurgia, não, e nem vocês têm no material de vocês. Pronto. Bom, aqui é mais para vocês saberem como são as agulhas. Na hora de comprar, gente, agulha, sempre perguntem para o cara que está vendendo. A agulha tem cilíndrica, a triangular e a prismática. As que vocês vão usar sempre são as triangulares. Sempre, tá? As triangulares são as que a gente mais usa em odontologia. Tá? Ela tem um corte triangular. E eles perguntam ainda, vocês não sabem responder. Os vendedores ainda dão risada da gente. Então, quando for comprar, compra a triangular, tá? Sempre. Por favor, que a gente vai usar. Que é quadrada, cilíndrica e prismática, esquece. Não é para a boca. Alguns fios que a gente vai usar lá, que vocês podem levar e tem que levar, a gente vai usar os absorvíveis, para quem tiver o Vicryl, né? Quem não conhece, que são da linha da Catgut, que são linhas absorvíveis. E não absorvíveis, seda, nylon, algodão, metálico, os que a gente vai usar na clínica, seda e nylon. Pode levar qualquer um desses, professor? Depende do que vocês querem. Se for um paciente mais porcão, leva nylon. Se for um paciente que tem uma higiene legal, leva seda. E se vocês quiserem ser um pouco mais chiques, compre Vicryl. Vicryl é um pouquinho mais caro. Só que como é absorvível, vale a pena, né? Para vocês deixarem lá o fio absorver e vocês verem acompanhar a reparação do tecido. Aí, técnica de sutura, vocês estão cansados de saber, não vou perder tempo nisso. Aí, alguns casos de síntese, tá? Não vou perder tempo também nisso aqui que vocês fizeram no laboratório. Ponto I e ponto X vocês já sabem também. Não preciso perder tempo nisso. Cansaram de fazer isso no laboratório. Isso tudo, gente, vai ter que escrever também nessa parte do quadrinho aqui, ó. Nessa parte. Na sutura, não. A sutura, vocês vão colocar o tamanho do fio, se é o 3 zeros, 4 zeros, e o tipo. Por isso que é pequeno o espaço. Só. Se é seda, se é nylon. Aqui sim, vocês vão colocar a técnica da sutura. Aqui não, aqui é a sutura que vocês utilizaram. O fio, tá? Deixa eu voltar para a aula aqui. Mais algumas manobras, né, que a gente tem aí. Sutura, que vocês vão cansar de fazer isso lá na clínica. Gente, sutura em língua, sutura em peito, é fácil. Vai por mim. É muito fácil. Quando vocês forem para a boca, vocês vão ver que tudo se torna complicado. Primeiro, o paciente se mexe, não é mais a língua. Segundo, a língua vocês viravam de ponta cabeça. Dava volta, pirueta aquela língua lá no laboratório. Aquele peito de frango também, tava dando pirueta lá na faculdade. Agora, na boca, vocês não conseguem colocar o paciente de ponta cabeça. Vocês vão ter que ter o plano fixo. O que é o plano fixo? O paciente não muda a posição. Vocês vão estar com ele sempre reto ali. Aí que muda, aí que começa a dar problema. Porque o auxiliar não ajuda, o refletor às vezes não pega uma área legal, o aspirador às vezes não suga, a língua atrapalha, o paciente está nervoso, o campo operatório fica em cima do nariz do paciente. Então, começa a ter um monte de problema, tá? Aí, as manobras de hemostasia, já falei para vocês também, não vou entrar na questão, tá? E aí, sim, eu vou falar mais para frente, aqui, das manobras de orientação de reparação. Essa é a última parte, praticamente, dessa aula de hoje. Por que eu vou terminar essa aula um pouco mais cedo hoje, gente? Porque a próxima aula, além da gente falar de anestesia e farmacologia, vai ser uma aula mais extensa. Eu também vou falar algumas coisas de manobras de extração, que são a posição do fórceps, posição da alavanca para vocês fazerem a extração. É uma aula também tranquila, não é essa aula de manobras também não é uma aula tão longa. Porém, a de anestesia e a de fármaco é uma orientação que eu vou dar para vocês, o que vocês vão seguir. Então, é receitinha de bolo. Não é enchimento de linguiça, não, que nem a aula de hoje. É direto ao ponto. Então, alguns pacientes vão chegar lá na clínica, vão fazer punção, drenagem ou apósitos, tá? Tanto faz. Ah, professor, qual que a gente vai fazer mais lá? Punção. Pode ter certeza que vai chegar algum abscesso para a gente drenar lá,
vai chegar paciente com abscesso externo, extra-oral, a gente vai ter que drenar, e depois a gente vai ter que deixar alguma coisa ali para não fechar, para ficar drenando. Esse aqui, no caso, era um dedo de luva que eu usei, porque eu não tinha lá a gente não tinha o material adequado, não tinha os penroses. Chama penrose isso aqui. E a gente não tinha e tem que suturar na boca do paciente e ficar um tempo lá. Normalmente a gente deixa uns 3 dias para drenar tudo. E tem os apósitos. O que é apósito, professor? Apósito é parecido com uma gaze. A gente deixa em cima da ferida onde está o pus, onde está a secreção. Ele suga toda a secreção, ele suga todo aquele pus, vem para esse gás, e esse gás ele não solta fiapo, ele não infecciona, ele fica por um tempo em cima da lesão. E depois você sutura ele aí. Depois você tira. Vou mostrar outra foto que dá para ver legal. Ainda não está aqui, mas eu vou mostrar para vocês. Normalmente, quando a gente vai fazer uma punção para fazer a drenagem, a gente faz em cima da onde está inchado e faz a sucção. A gente puxa com a nossa luer e enche. Olha quanto de pus saiu desse paciente aqui, uma pancada. Esse paciente eu enchi quase... Aqui tem 4, 8... Tem quase 10 ml de pus aí nesse paciente. Imagina 10 ml, gente. O osso do paciente estava deformado. Era, coitado, estava sofrendo quase uma semana. Chegou no serviço, lá a gente fez. E aqui, a outra técnica também, que é muito utilizada, que a gente faz 2 pontos. A gente infla com um lado, o outro sai. A gente põe ar dentro. Então, é legal que aqui nesse lado, onde está a outra parte da agulha, sai um monte de pus daí. A gente infla de um lado e ele sai do outro. Essa técnica é muito utilizada, principalmente quando a gente não vê o pus evidente. Claro que quando a gente vê o pus, a gente vai direto ao assunto. Mas aqui, como está espalhado, a gente infla a cavidade e ele puxa para fora. Sai vazando aqui o pus. Tá? E tem que tomar cuidado, porque isso aqui espirra para todo quanto é lado, dá uma sujeira, pelo amor de Deus. Tá? Então, às vezes, acontece também. Aí é outro tipo de drenagem que a gente entra, divulsionando o tecido. Olha a área aqui onde tem pulso, né? A gente divulsiona tudo isso daqui e depois coloca o penrose. Aqui, ó, penrose. A gente usa penrose, que são estruturas tubulares que fica drenando aí o pulso, tá? E são tipo essas mangueirinhas aqui, tá? Fica drenando o pulso aí no meio. O apósito aí. Olha o tamanho dessa lesão aqui, radiograficamente falando, né? O cara fez o canalzinho com o doutor Cegueta da esquina. E aí formou essa baita lesão óssea aí. Para tirar a pressão disso aqui, e a gente teve que fazer a extração, obviamente, do dente. O dente estava todo detonado, tinha lesão de furca. Aí a gente deixou um apósito, tá? Por que, gente, que deixou apósito aí no caso? Porque isso aqui tem que drenar, tinha pus pra caramba. Olha quanto de pus tinha aqui. Isso aqui endurece e não sai na hora. Então esse apósito, ele é capaz de sugar tudo aí de dentro. Tá? Essa gase aí, ela tem medicamentos que fazem isso. A gente compra isso, tá? Essas gases a gente compra. Não é gase normal, tá? Tem medicamento, chama apósito, tá? E puxa toda esse exudato, esse pus para fora, tá bom? Olha ele aqui, ó, que bacana, o apósito. Tá? Ele fica lá dentro. A gente coloca até o fio de sutura para segurar ele. Aí depois quando você tira, sai tudo. Fica limpinho o lugar onde estava o problema. Olha o tamanho dessa lesão aqui, olha isso. Estão vendo aqui em cima, gente? Olha isso. Como é que você vai drenar tudo isso daqui? Não, coloca um apósito, tá? O apósito fica lá fixo, medicando, e fica drenando isso aqui tudo. Aí você tira essa pancada de pus. Gente, é feio, viu? É feio. Depois que você drenou tudo isso daqui, o paciente fica um alívio. E aí, com certeza, isso aqui vai remineralizar, vai formar osso. Você tirou todas as bactérias aí de dentro, né? Quase que o cara tem uma meloblastoma aí. Quase que perde a mandíbula aí no caso. Tá bom? Aí um caso passo a passo para vocês entenderem. Um paciente aí chegou no consultório. Ele queria fazer esse caso aqui eu acho que é do implante. A gente faz uma incisão. Retalhou. Fez aí a divulsão. Se você rebateu o tecido mucoperiosteal, aí o tecido ósseo aqui exposto. E aqui, ó, a cureta de cera, né, para você afastar, ou uma cureta Molt. Aí, esse aqui é o torus, desculpa, gente, esse é o torus. Foi uma remoção de torus que eu fiz lá,
paciente tinha um torus aqui dentro. Deixa eu ver só na inicial como é que tá o torus. Ah, tá aqui, ó, os toros, ó. Aqui, ó, torus mandibular dos dois lados. Isso aqui, para alguns pacientes, incomoda pra caramba. Tem paciente que relata que não consegue falar direito. E aí o paciente chegou para mim e disse, eu preciso tirar esse torus aqui. Vamos tirar. Só que ele não tinha só aqui, tá, gente? Eu vou mostrar também que tem na maxila. Na maxila o torus é bem maior. Aí fizemos aí afastamento e tal. E aí broca. Osteotomia. Não dá para tirar isso com cinzel, né, gente? Depois você corta aí o torus todinho e depois remove, ó. Você pega um cinzelzinho um cinzel para apoiar e tira o torus, ó, fica lisinho, tá? Esse torus, olha lá como fica bonitinho, ó. Não tem mais nada, né? Ficou lisinho aqui, reparação que a gente vai querer aqui. A sutura, todas elas interpapilares, fechadinho, fundo de sulco mantido, tá? Agora, esse paciente é uma criança, também tinha um dente supranumerário, região de 11. Não precisei fazer a nossa incisão aqui embaixo, por quê? Porque eu sabia com a tomografia que ele estava exatamente em cima da raiz do 11. Então, eu calculei, porque tal, a gente usa régua, né, para fazer um tipo de incisão desse, e faz a incisão retilínea, tá? Afasta o tecido e você consegue depois, com afastamento, osteotomia, remoção do tecido, do supranumerário, tá? Raspagem, curetagem, fechamento, se precisar de... Aqui o dentinho, tá? O dente supranumerário. E depois, sutura, tá? Isso aqui dá uma reparação muito mais bonita do que fazer relaxante aqui embaixo. Porque a relaxante aqui embaixo, gente, a gente pode ter um defeito estético. Cicatriza, não repara. Então, jogando aqui para cima, esconde. O paciente não mostra no sorriso, tá? Ah, esse daí é o mesmo paciente aquele do torus da mandíbula. Esse é o torus da maxila. Olha que engraçado, ó. A incisão que eu optei em fazer aqui foi aquela T transversa, tá? A gente faz um Tzinho em cima, um Tzinho embaixo, retilíneo, e abre o tecido. No meio expõe toda a rafa palatina. No palato, gente, a gente só pode fazer incisão em regiões que a gente conhece. Na região lateral aqui, a gente não pode fazer incisão porque passa inervações importantes. Aqui a gente consegue na RAF fazer algum tipo de incisão, por isso que eu optei em fazer este tipo de incisão. Abriu bonitinho, raspei, ó. Fui lá com nossa lixa de osso, acabou, tá? Aí depois a cicatrização, olha que legal. Pego as pontas, 3 pontas e ponto simples e no meio simples. Fica maravilhoso esse caso aí. Esses casos aqui vocês vão fazer muito lá na clínica, na nossa clínica, né? Que são as extrações unitárias ou pré-protéticas. Paciente que tem que extrair tudo, né? No caso, pacientes que quer extrair a parte superior inteira, tiramos todas essas raízes. São pacientes que vocês vão enfrentar lá, muitos deles, sem coroas, tá? Tiramos com alavanca, fizemos a remoção, mas esse slide não tá para isso aqui. Ele tá para mostrar o uso do alveolótomo, tá? O alveolótomo é este aparelho, tá? Esse instrumental, parece um fórceps, mas ele acerta o alvéolo, por isso que chama alveolótomo. Vocês vão acertar, vão deixar lisinho para a gengiva cicatrizar aqui em cima. Olha como tava e olha como ficou. Ficou bem mais organizado. E aí a gente fecha esse tecido aí. Outro tipo de incisão, aqui já é um plus para vocês, que é o aumento de espessura de osso de mandíbula, tá? Uma cirurgia muito legal de fazer para quem precisa de espessura. Para o osso a gente abre, não também, é uma retilínea, a gente não abre na papila, vê o osso da mandíbula, entra com a broca, você corta o pedaço da mandíbula, ó. Corta a mandíbula mesmo. Tá? Isso aqui é quase uma cirurgia sagital de ortognática. Uma broca longa, tá? Uma broca sagital que a gente usa. E aí a gente corta e abre esse espaço e fixa aberto. O osso vai formar aqui no meio e vocês ganham espessura óssea. Acho que muitos de vocês já viram esse tipo de cirurgia, é bem legal para espessura. Aí que legal. Você abriu, aqui fez a sua sindesmotomia, desculpa, a osteotomia, e depois abriu o osso. Esse osso está preso lá embaixo, mas aqui em cima, ó,
ele vai cicatrizar, vai formar novo osso, novas trabeculados ósseos aqui em cima, de osso mesmo, tá bom? Aí, toda a manobra foi falada, então, né? Então, diérese, exérese, síntese, orientação e hemostasia. Tudo isso, gente, a gente vai ter que colocar nessa parte da ficha, tá? Claro que as técnicas que a gente vai falar na semana que vem, que são técnicas cirúrgicas, hoje foram manobras, a gente vai aí colocar o fórceps no dente, colocar a alavanca. Aí a metodologia muda um pouco, né? Mas o modus operandi dessa ficha, como vocês têm que escrever, é essa aula. Essa aula inteira vocês têm que fazer nessa ficha aí, tá? Pra gente não ter problema. Tem alguém que tem dúvida aí, algum problema? Alguém tá com dúvidas sobre o preenchimento da ficha? Esse é o momento de perguntar. Eu sei que tem pouca gente aqui, os outros não entraram na aula, não sei por que aconteceu de problema aí, mas enfim, era uma aula curta, mas perderam. Todo mundo ok, gente? Semana que vem, anestesia, fármaco e técnica, tá? Então, aí fechando essa parte, a gente entra na última, que é infecções que podem ocorrer, e aí acabou. Gente, não tem mais o que falar de cirurgia. É pau na máquina, clínica, clínica, clínica. Alguém tem alguma dúvida, gente? Nada, tudo bem? Tá todo mundo aí? Aí, abriu. Pode falar, Emily. Sim. Gostaram, né? Terminou cedo, né? Sextou, né? Bom, gente, então é o seguinte. Semana que vem, então, aula